Olá a todos, o meu nome é Luís Pedrosa e hoje vou-vos fazer aqui um webinar em torno da gestão de BOMs através da utilização de um browser de internet. Então, o que é que eu tenho preparado hoje aqui para vocês? Então, a primeira parte que vos vou demonstrar é como é que eu vou fazer a ponte do SolidWorks para carregar a informação para a plataforma e desta forma ter a informação que eu necessito, desde a gestão das propriedades até mesmo da gestão dos próprios ficheiros 3D. Depois de adicionarmos os ficheiros à plataforma, vamos só fazer aqui uma breve análise, vamos tentar perceber como é que nós podemos lidar então com a gestão dos ficheiros, vamos ver como é que os ficheiros ficam estruturados na tabela do nosso browser. Após isso, vamos fazer aqui umas pequenas modificações nos ficheiros e vamos perceber como é que nós podemos atualizar estes itens na tabela. Por fim, depois já temos então a nossa informação estruturada e temos a tabela pronta. O que nós vamos fazer é vamos duplicar um projeto com base num projeto já existente e depois verificar como é que podemos fazer alguns ajustes sobre esses ficheiros. Então, vou então começar então a parte prática. Vamos começar pelo SolidWorks. E no SolidWorks, basicamente o exemplo em questão vai ser uma simples lanterna. Quem teve a formação connosco já a conhece. É uma lanterna que tem alguns componentes, tem um subconjunto que nos vai permitir aqui demonstrar alguns componentes teóricos sobre a informação que eu vos quero transmitir. Então, um dos aspectos importantes está em torno da gestão das próprias propriedades. Então, eu já no próprio SolidWorks produzi um Property Tabular para preencher as propriedades dos vários elementos. À medida que eu vou selecionando os elementos, vocês vão verificar que eu tenho já algumas propriedades pré-estabelecidas. Tive só o cuidado para uma coisa importante, porque relativamente à plataforma, a gestão das propriedades deixa de ser feita através da coluna do Custom, como estamos habituados, mas sim pelo Configuration Specific. E aqui convém termos esta informação em atenção. Aqui um aspecto importante. Tenho aqui 3 propriedades que já estão definidas pela própria plataforma 3D Experience, que é a questão da Description, Material e o Make or Buy. São 3 propriedades que já estão estabelecidas. Depois criámos uma 4ª propriedade que se chama tipo de componente. Neste webinar não vos vou conseguir demonstrar como é que criamos esta variável, mas fiquem atentos, pois num próximo webinar irei-vos demonstrar como é que podem criar uma nova variável e desta forma fazer a ponte entre uma propriedade do SolidWorks e a própria plataforma. Então, avançando então aqui mais um pouco, vou então voltar aqui a gravar só o elemento, e-vos aqui a demonstrar, vou fechar isto aqui. E qual é que é a próxima etapa? Então, a próxima etapa é pegar nestes ficheiros e adicionarmos para a plataforma. Então, para isso, nós temos então o add-in diretamente aqui no SolidWorks e vou pedir então aqui para gravar. Vou só esticar aqui mais um pouco para conseguirmos ver melhor o que é que está aqui a acontecer. Então, vou pedir para guardar os meus ficheiros na plataforma. E quando for aqui a guardar então os ficheiros, o software vai guardar logo toda a estrutura que nós aqui temos. Aqui então tenho logo a listagem de todos os elementos. Vou aproveitar e vou só dizer que, de forma a organizar os meus ficheiros, vou só adicionar um bookmark que eu já criei e este bookmark dei-lhe o nome de BOM. Vou dizer que quero aplicar a todos e já todos então serão adicionados a este bookmark. Vou fazer aqui o save. E fazendo então aqui o save, basicamente o que agora estamos a fazer é estabelecer então a ligação. Agora, com as novidades que têm surgido, agora até aparece aqui umas mensagens a dizer como é que está aqui a fazer a sincronização do próprio save para a plataforma. E então o que me dá uma ajuda, porque enquanto eu estou aqui no SolidWorks ainda consigo ir manipulando e os ficheiros são carregados então para a plataforma. Isto é uma vantagem que agora temos tido com estas últimas versões da plataforma. Com isto, e entretanto espero que a informação esteja carregada. Exatamente. Já carreguei a informação. Neste momento está tudo no repositório. Tenho logo aqui as pontes, já tenho logo aqui até a descrição, já tenho então os estados de maturidade, entre outras informações. O que é que eu vou fazer antes de passar para a plataforma?
Então, antes de avançar para a plataforma, vou só alterar o estado de maturidade do meu objeto e vou dizer aqui no estado de maturidade que isto está tudo finalizado. Ok? Aqui cometi aqui um erro, que foi eu só defini o estado de maturidade para o conjunto, não levou os outros. Porquê é que não levou os outros? Porque eu não assinalei esta opção aqui para dizer que quero também incluir os objetos estruturais. Eu agora já adicionei, isto é um subconjunto. Ao adicionar este visto, vocês já vão ver então que todos os objetos que estão dentro deste subconjunto, todos eles passarão então para submetido. Aqui está a demorar mais um pouco, pois ele está a alterar o estágio a mais objetos. E como viram, já alterou para estes todos. Com isto, agora vou ver se seleciono estes todos, e agora sim, estes também vou querer fazer o mesmo, e vou alterar para o estado de submetido. Então aqui temos aqui algumas abordagens como eu posso alterar o estado de maturidade. Então, neste momento, como os ficheiros já estão submetidos, quer dizer que qualquer alteração que eu faça ao ficheiro eu já não vou conseguir gravar, porque o ficheiro está submetido. E já vou explicar mais à frente o interesse ou porque é que eu já tenho isto submetido. Então, passando então agora para a plataforma. Na plataforma, vou utilizar um rol específico. Este rol é um rol que tem como sigla Shen. E este rol é específico para fazer as próprias listagens de materiais. Para além de ter a estrutura de todos os elementos, também vai ter então as quantidades de objetos que nós vamos ter nos vários subconjuntos. E vocês vão ver que, utilizando esta ferramenta, não estamos só a fazer a listagem do CAD, estamos a ir muito além, para além da listagem do CAD. Aqui depois temos este produto, mas eu agora até vos vou demonstrar. Para aceder a ele eu até já criei aqui um atalho. Tenho aqui um atalho criado que adicionei aos meus favoritos. E, além disso, já tenho o meu dashboard personalizado e no dashboard já adicionei até aqui um separador para trabalhar unicamente com as listagens de materiais. Então, para isso, agora o que é que eu vou fazer? Vou querer abrir neste dashboard este subconjunto, ou este conjunto que acabei de adicionar. Então vou aqui à procura do flashlight, que acabamos de eu adicionar. Tenho aqui adicionado, e o que é que eu agora vou fazer? Vou pegar nesta informação e vou arrastá-lo para aqui. Ok, agora sim, tenho acesso então à informação. Temos então aqui estruturado, já temos então os nossos ficheiros, temos aqui os vários componentes que estão aqui no interior, e se eu expandir aqui a base, também vou ter acesso a toda a informação que eu tenho aqui apresentado. Então, primeira coisa então que eu vos vou querer demonstrar. De igual forma como nós temos com o SolidWorks, eu aqui posso alterar a forma como eu vejo os meus elementos. Posso chegar aqui e dizer que a informação a nível de estrutura quero ver ao ident, ou então se quiser só ver, por exemplo, os produtos. Se eu quiser só ver os produtos, o software desliga então os subconjuntos e mostra-me só as partes que eu tenho aqui no meu desenho. Para além disso, também posso chegar aqui, por exemplo, ver numa estrutura, vamos ver isto planificado. E isto planificado, o software então vai-me mostrar então, os vários elementos que eu tenho aqui no interior. Mais uma vez então vou voltar aqui à estrutura do ident, e é esta que eu vos vou querer demonstrar e vamos com ela trabalhar. Deixem só ver aqui mais um pormenor. Ok, faltava aqui uma questão. Meti aqui o Reference View e no Reference View aqui, como podem ver, já temos aqui as quantidades, que eram um dos pormenores que normalmente não costumavam estar visíveis. Depois, que mais é que eu agora vou querer fazer? Então, conforme eu vos disse, eu tenho algumas colunas que quis adicionar à plataforma. Mas essas colunas, como podem ver, não estão aqui visíveis. Não estou a ver aqui o caso, por exemplo, da description, não estou a ver o caso dos materiais e não estou a ver aquela propriedade que eu disse que vos ia falar, quer dizer, do tipo de componente. Então, como é que eu adiciono essas colunas? Então, cá em cima, tenho aqui então uma gestão de tabelas. E nessa gestão de tabelas, o que é que eu agora vou querer fazer? Então vou adicionar então uma tabela e a primeira que eu vou adicionar vai ser então a description.
Então, já aqui tenho a description, isto é mais fácil para não dar aqui à procura, então vou dizer que quero adicionar a description então à nossa tabela e aproveito e também já tenho aqui uma opção que é o make or buy, vou aproveitar e vou adicioná-la também. Para além disso, então vou procurar então pelo material e por último, aquela que eu vos falei, então vou procurar por componente e aqui tenho o tipo de componente e vou adicioná-lo também. Vou fazer aqui save e agora sim já tenho mais informações na minha tabela. E assim eu consigo adicionar mais colunas à minha tabela e guardar isto também como se fosse um preview ou guardar logo com esta informação. Com isto, já vos demonstrei então como é que conseguimos adicionar colunas extras à nossa tabela. Agora vamos falar aqui de um aspecto importante, que é como é que eu posso filtrar numa coluna. Então posso chegar aqui, por exemplo, nos materiais, quero ver tudo o que está em ABS. Posso chegar aqui, filtrar e aqui posso procurar, por exemplo, tudo o que tem ABS. Faço OK e o software então vai-me filtrar todos os elementos que eu tenho aqui representados em ABS. Isto é uma das coisas que nós aqui podemos fazer. Para além disso, outra coisa que eu aqui posso fazer, também tenho aqui no Make or Buy, por exemplo, quero ver o que é que eu tenho aqui que necessito de comprar. Então, para isso, basta só procurar aqui por Buy e aqui tenho os vários elementos que eu tenho definidos na minha estrutura ou na minha lanterna que vão ser ou que eu necessito de comprar. Ok, então já demonstrei então aqui também uma funcionalidade muito útil, que é os filtros que eu posso logo ativar na nossa tabela. Então, o que é que agora me falta aqui fazer que eu acho também é interessante? Então, ainda estamos aqui numa análise, o que eu agora vou fazer é adicionar aqui a visualização 3D diretamente no nosso browser. Então, para isso, vou aqui então ao nosso compasso, ou à nossa bússola, e vou dizer que quero adicionar então aqui o meu 3D Markup, e adiciono aqui para o meu lado direito. Adicionando então aqui o 3D Markup, como é que eu agora vou estar a ver a informação que tem aqui na flashlight? Se eu chegar aqui, adicionar então para o meu 3D Markup, passo logo a ver quais são os meus elementos, ou aqui os elementos 3D deste elemento que aqui está. Parte interessante. Se eu selecionar aqui alguns dos elementos, como podem ver, o software interage e diz-me logo aqui na árvore o que é que eu estou a selecionar. E aqui também tenho aqui o aspecto de poder selecionar aqui o subconjunto e ele apresenta-me logo aqui na árvore. Com isto, já vos mostrei então como é que eu posso aqui mostrar o 3D e ao mesmo tempo, ao selecionar no 3D, vocês verificam na árvore. Outra coisa que eu acho que é muito interessante, e esta sim é uma das grandes vantagens que a plataforma tem, que é a utilização do 6W-Text. O que é que eu agora vou aqui fazer? Por exemplo, se eu ativar aqui o 6W-Text, eu consigo logo ter uma série de propriedades com a qual eu consigo comunicar. Então, o que é que eu vos vou querer demonstrar? Se eu chegar aqui e pedir ao software para me demonstrar todos os elementos por cores, por esquema de cores, quais são os elementos relativamente aos seus materiais, o que vai acontecer é que o software vai-vos mostrar aqui no preview 3D, vai-vos mostrar aqui quais são os elementos e os seus respectivos materiais. Para além disso, por exemplo, quem diz isto também podia procurar, aqui até vou desligar, vou ver, por exemplo, por tipo de material, qual é que são as peças plásticas de compra, aquela propriedade extra que eu tinha falado, também consigo chegar aqui, fazer aqui uma pintura e aqui o software vai-me demonstrar. Só aqui uma curiosidade, a forma como o software aqui também vai me indicar logo na nossa estrutura quantos elementos é que eu tenho de cada tipo. Posso chegar aqui e dizer, por exemplo, em vez de ver assim em forma de gráfico, também posso ver em formato, como diz, de tart e com isto, ver qual é que é a percentagem que eu vou ter dos vários elementos. Claro que isto, falando aqui no 6W-Text, temos muita coisa que nós aqui podíamos explorar, mas o principal já vos aqui tentei transmitir. Ok, então, com isto, acho que a nível de explorar e navegar no próprio elemento,
Já vimos aqui de tudo um pouco. Deixem-me então só aqui remover o último filtro que eu aqui fiz. Ok. Já vimos então aqui de um pouco como é que nós aqui podemos explorar e navegar e ver como é que os elementos se irão comportar. Agora vem a parte do ajuste de alguns ficheiros nas nossas propriedades. Então o que é que eu agora vou fazer? Então, vamos voltar aqui ao SolidWorks. E voltando aqui ao SolidWorks, uma das coisas que eu vou fazer é ir aqui, por exemplo, a uma das pilhas que aqui está e vou-lhe aplicar aqui uma alteração. Só que para lhe fazer uma alteração, conforme eu vos disse, eu disse que estava submetido, então não posso gravar sobre o que está submetido. Para isso vou ter de fazer uma nova revisão. Então vou selecionar aqui o elemento, vou dizer que quero fazer uma nova revisão e nessa nova revisão, como comentário, vou dizer que vou-lhe adicionar uma gravação. Com isto, então o que o software agora vai fazer é, internamente, vai-me criar uma nova revisão a este elemento e quando essa revisão estiver estabelecida, como podem ver, o número subiu, estava de 1, passou para 2 e o estado de maturidade deixou de estar em submetido e passou para em progresso, para eu agora poder manipular. Então com isto vou então desenhar aqui algo. Vou só desenhar aqui uma linha que vai daqui até aqui, por exemplo. Vou dizer que é de construção. E aproveito e adiciono só aqui um texto a dizer battery. Texto este aqui centrado. Ok. E vou aqui só também definir então agora aqui um wrap para fazer então a tal gravação sobre esta face. E ao validar fica então com a tal gravação. Ao fazer esta gravação, então vamos gravar então esta nova revisão para a plataforma. Ok. Vou aproveitar e como é uma nova revisão também tenho que lhe voltar a definir se quer estabelecer no mesmo bookmark ou até poder adicionar no outro lado. Porquê? Porque posso ter num determinado projeto, mas a nova revisão ir para outro projeto, daí dar a possibilidade de eu dizer que o bookmark vai para o outro lado. Ok? Agora ao fazer aqui até vou dizer que já vou desbloquear o ficheiro no final do gravar. E quando eu agora for a gravar, já vou ter então o ficheiro na plataforma. E aqui já deixa de estar bloqueado por mim. Vou fechar. E aqui neste momento vou deixar aqui esta parte do 3D em standby e vou passar para o outro lado. Então o que é que agora vai acontecer? Agora tenho aqui a informação e se eu agora chegar aqui e pedir então para fazer uma atualização então dos meus dados, se eu for aqui a ver, vou ter aqui uma propriedade a dizer que tenho uma bateria, que essa bateria não está na última versão. Como essa bateria não está na última versão, então agora tenho aqui um problema. Que é, tenho que agora ver como é que eu vou fazer a atualização desta bateria para ficar com isto estabelecido. Então o que é que eu agora vou fazer? Então, basicamente, se vocês forem cá acima carregarem nesta seta, supostamente havia de haver aqui uma opção que diz Update Revision. Como não está a aparecer, basicamente está a ver porquê? Porque eu tenho isto aqui estruturado para mostrar as quantidades. Se eu chegar aqui, fizer uma alteração da minha estrutura e disser que afinal eu não quero os reference views, mas sim o user view, se eu alterar para este campo, agora sim já vou poder chegar aqui e dizer que quero fazer então o update da revisão. Então vou chegar aqui, vou fazer o update da revisão e o software vai detectar quais são os elementos que necessitam de fazer algum update. Espera aí, deixem só fazer aqui uma coisa. Tenho que aqui expandir. Ok. Agora sim tenho ali o elemento. Vou chegar aqui. Update Revision. E agora com todos os elementos, o software então vai-me detectar que as baterias necessitam de view update. Então vou pedir a elas para fazer o update. Então chego aqui. Replace by last revision. E update by last revision. O que é que eu agora vos quero chamar a atenção? É que o software, como eu estou a fazer o update desta revisão, o software está-me a alertar a dizer atenção que para fazer o update dessa revisão também tem que criar uma revisão para a base, pois ela já está submetida. Então se eu chegar aqui e disser então que quer fazer um replace by a new revision,
Então o software então vai-me criar então uma nova revisão para aquele elemento. Então vou fazer isto de outra forma. Vou fazer cancelar e ao fazer cancelar vou agora outra vez cá acima e agora tenho aqui uma opção que eu quero fazer o update da revisão de toda a estrutura. E o software vai tomar estas decisões que eu estou aqui a fazer ou que eu estava a fazer manualmente por mim e dá-me logo aqui a sugestão. Vou fazer o update então do flashlight e relativamente à base vou fazer então uma nova revisão. Vou fazer OK. E ao fazer isto o que vocês agora vão ver é que o software de forma automática vai atualizar a revisão daqueles elementos e para além disso criou então uma nova revisão para a base e já está aí buscar então a revisão dos elementos de bateria. E como podem ver, eles passaram para progresso. Daí, eu ao início teve-vos demonstrado a importância de eu submeter para a aprovação dos elementos, para vos mostrar então que o próprio software tem esta gestão interna para nós podermos fazer os vários ajustes. Avançando então aqui mais um pouco. Imaginem que por alguma razão vocês estão aqui a trabalhar e querem adicionar aqui elementos extras à vossa listagem que normalmente não tem modelado. Estou a pensar, por exemplo, um manual de instruções para montar as pilhas ou alguma coisa do género. Então o que é que eu aqui vou fazer? Vou adicionar então conteúdo. Posso chegar aqui e dizer que quero adicionar aqui um documento e ao adicionar o documento posso chegar aqui e adicionar um documento que não é um ficheiro CAD, adiciono e esse elemento quando for aqui adicionado, eu vou só aqui escrever um comentário, tenho que escrever, então vou aqui meter manual de instruções e ao fazer então aqui o upload, o que o software vai fazer é adicionar diretamente então na minha listagem como um item a própria listagem. Portanto, não necessita de ser necessariamente só ficheiros CAD que eu tenha nas minhas listagens. E isto ajuda bastante. Depois, o que é que agora me está a faltar? Por exemplo, se vocês forem a ver, nós temos aqui um capítulo que é o Enterprise Item Number. Basicamente, eu posso codificar todos os meus ficheiros com um número único. Como é que eu agora posso fazer isso? Então, posso chegar aqui, vou pedir para selecionar todos. E com isto, eu vou tentar fazer isto de outra forma. Ok, vou chegar aqui e vou dizer Set Enterprise Number. Ok, já percebi. Basicamente, eu neste momento não vou conseguir fazer o Enterprise Number daqueles elementos por uma razão, porque eles já estão submetidos, é por isso que não consigo. Mas, pegando no exemplo da nossa base e nas baterias, como é que eu aqui poderia fazer a definição do Enterprise Number? Então, posso chegar aqui, dizer que quer fazer o Set Enterprise Item Number, e ao fazer isto, vou dizer que quero adicionar este. E como é que eu agora vou fazer? Assinalo aqui e digo que lhe quero atribuir um número. O número este está com o identificador, um número, e posso adicionar um string e adicionar uma propriedade extra. Faço OK, vou fazer o set, e o software de forma automática vai-me adicionar então um identificador àquela peça. Só a título de exemplo, vou aqui fazer também, por exemplo, à base. Chego aqui, vou fazer outra vez o set item number. Mais uma vez aqui, digo que quero adicionar com esta configuração e ao fazer o set, o software atribui esta informação. Com isto, também através do próprio link, e acho que aqui já vos demonstrei, posso pegar num elemento e dizer, olha, vou chegar aqui e quero alterar isto para release. Então eu posso alterar a maturidade dos meus elementos diretamente aqui na nossa listagem de materiais. Ok, vou só aqui fazer um recálculo. Ok, agora sim, vou aqui dizer que quer fazer release. Devia ter ali metido para, mais uma vez, devia ter posto a questão para incluir os elementos que estavam no seu interior para ser mais fácil. Então, já vimos como é que nós podemos fazer então o ajuste das nossas listagens caso tenhamos alterações, adicionar, por exemplo, um documento extra que não é um ficheiro CAD,
E para além disso também como é que nós podemos gerir então os Enterprise Numbers diretamente na plataforma. Agora vem o outro pormenor, que é como é que eu posso duplicar um projeto na plataforma. Então, para duplicar um projeto na plataforma, basta chegar cá acima e tenho então aqui uma opção que se chama Duplicate. Então, neste Duplicate, vou dizer o quê? Vou dizer que quero fazer a duplicação de todos os elementos. Aqui até vou fazer do item mais avançado, vou dizer que quero ir a condições avançadas. Porquê? Porque nesta duplicação, eu não quero duplicar tudo. Há elementos que eu quero reutilizar. Então, o que é que eu agora vou aqui fazer? Ao fazer então esta duplicação, vou só aqui puxar aqui um pouco mais cá abaixo e vou dizer, por exemplo, nos elementos que eu vou querer duplicar, vou querer que tenha como sufixo o nome, por exemplo, espaço, ponto, underscore, cadmia. E vou dizer que isto vai ficar aplicado depois do nome. E assim, como podem ver aqui no preview, já tem aqui o ajuste de como é que vai ficar o nome do novo elemento. Para além disso, vou dizer então, por exemplo, a base é um daqueles que eu vou querer duplicar. Alguns elementos não vou querer, por exemplo, este elemento não vou querer, então vou fazer reuse. É um elemento a menos que não preciso de estar a duplicar. Para ser franco, até todos os elementos que estão aqui fora vou querer reutilizá-los, não preciso de estar a duplicá-los. Aquele elemento que a única coisa que eu vou querer duplicar será mesmo a base. Então aqui vou dizer, mais uma vez, reuse a todos estes elementos. Já vou explicar mais à frente que há um elemento que eu vou querer substituir, mas porque é que eu meti reuse e não para duplicar. Então, com isto, tenho todos os elementos como reuse, à exceção então do nosso principal e o subconjunto. Fazer duplicate, e ao fazer duplicate o software então vai-me duplicar este elemento e estou a fazer isto tudo diretamente aqui no browser, não estou a passar pelo SolidWorks. Com isto, duplicamos o nosso projeto, então vamos buscar então o elemento que nós acabamos de duplicar. Então vou procurar outra vez por Flashlight. E na pesquisa da minha flashlight, ok, aqui pode necessitar de mais um pouco de tempo. Deixem-me só aqui ajustar aqui a forma como nós vemos aqui os ficheiros. Ok. Agora sim, já aqui tenho. E o elemento que eu agora vou querer fazer então é o ajuste do flashlight cadmia. Então isto não é instantâneo, mas já apareceu. Foi há algum tempo que demorou a fazer o cálculo. Agora sim, vou arrastá-lo para aqui e vamos analisar. Então, o que é que aconteceu? Neste momento eu então tenho o flashlight cadmia e tenho então aqui o elemento de base cadmia. O que é que eu vou querer fazer? Vou querer fazer a substituição, por exemplo, da tampa da minha bateria por outra tampa que já tem a gravação a dizer cadmia. Então, para isso, chego aqui ao elemento que eu vou querer substituir e posso dizer aqui que quer fazer o replace by e vou dizer que quer fazer o replace por um elemento já existente. Eu vou à procura e vou dizer aqui que quer procurar pelo quê? Vou dizer que quer procurar, por exemplo, por cover battery. Com isto, tenho então aqui um que é o cover battery cadmia, que tem uma gravação, e fazendo então aqui o OK, o software então irá substituir então o elemento na minha árvore. E aqui conseguimos logo analisar o elemento. Então, duas últimas coisas que nós aqui podemos fazer. Vou só fazer aqui uma coisa. Ok, tenho aqui isto. Vou só aqui abrir este elemento. E aqui um exemplo que vos vou demonstrar é, sem passar pelo SolidWorks, eu fiz a substituição do elemento e aqui até, como podem ver, já tem logo a gravação. Então, sem passar pelo SolidWorks, já modifiquei logo a peça e substituí um elemento pelo outro. Só duas coisitas e estou mesmo quase a terminar então este webinar. Então, as duas últimas coisitas. Então, uma delas será a possibilidade de eu pegar num ficheiro e, por exemplo, se eu arrastasse para dentro deste subconjunto, o software dava-me a possibilidade de ajustar e mover os elementos entre arrastá-los basicamente para dentro dos subconjuntos e assim estruturar a minha árvore.
Agora não me dá jeito, mas era só mesmo para demonstrar que o conseguiria fazer. Último aspecto e bastante interessante. Se eu agora tenho este elemento novo, eu agora vou querer comparar com o outro para perceber o que é que eu tenho de novo aqui na minha árvore. Então, para isso, até vou só aqui, vou aproveitar para remover isto aqui. E indo cá acima, vou dizer então que quero fazer o compare. E quer fazer o compare do quê? Quero fazer o compare então deste flashlight que eu aqui tenho, pelo... E aqui vou abrir então o outro elemento, pelo elemento original que eu acabei de desenhar. Peço para fazer o compare, e fazendo aqui o compare, o que o software então agora vai fazer é demonstrar-me qual é que vai ser a diferença que eu vou ter entre um elemento e o outro. Por exemplo, um tem uma revisão, o outro já está aqui noutra. Para além disso, posso chegar aqui e dizer, tirar aqui quais são os elementos idênticos, e com isto o software então faz-me logo a listagem e diz logo o que é que há diferente de um com o outro. Com isto, mostrei então aqui algumas potencialidades que nós aqui podemos fazer a nível de listagens de materiais. Então, passando então aqui outra vez então para a apresentação e um resumo rápido do que é que eu fiz. Então, fiz a preparação dos fecheiros no SolidWorks para adicioná-los à plataforma. Fizemos um breve tour sobre como é que nós podíamos explorar a listagens de materiais. Fizemos alterações nos nossos ficheiros e atualizámos então as listagens de materiais com essas alterações. E, por fim, criámos um novo projeto, tudo diretamente na plataforma. Com isto, finalizo então aqui o webinar. Dou-vos então, ou peço-vos, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, adicionem algum comentário a este vídeo para nós percebermos se vocês gostaram, se têm alguma dúvida, estão à vontade para expor no nosso vídeo. Então, agradeço a vossa presença e, se gostaram do vídeo, aconselho-vos então, ou peço-vos para meterem um gosto neste vídeo e subscrevam então o canal da Cadnia para receberem as notificações sempre que saia um novo vídeo.